Em Romanos, no capítulo 12. Glória a Deus. Sabe que eu estou fazendo uma sala para mim, reformando, né? Uma salinha para mim ali em cima, né? Eu nunca tive sala, vai ser a primeira vez. Enquanto tem um monte de pastor bobo aí que acha que é melhor do que os outros. Ele se preocupa primeiro com ele, né? Nesses anos todos eu sempre me preocupo com a igreja. Agora que eu vou fazer uma sala para mim. E eu estava com a ideia de botar um quadro, né? E eu pensei, poxa, tem tanto quadro de leão assim, o leão da tribo de Judá. Pô, mas eu acho que leão não tem a ver comigo. Um quadro assim, atrás da minha cadeira, assim, da minha cadeira. Caramba. Aí eu falei, pô, leão não, acho que eu vou botar um dizer, um versículo, alguma coisa. Aí eu tô com essa Bíblia aqui do leão. Aí, não é confirmação não. De quem é essa Bíblia aqui? É do Alain. Eu desconfiei, né? Ministrou ontem, né? Leão da tribo de Judá. Não sei, vamos ver. Vou pensar ainda. Mas eu olhei assim, achei bonito, né? O leão. Amém? É porque tem uma igreja aí que tem cara de leão. Aí eu não queria. Brincadeira. É brincadeira. Não é isso não. É porque não é uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja, né? Não tem muita identidade com a igreja, né? A figura do leão, é isso. Abre lá em Romanos 12. Vou ser bem breve. Vou tentar. Mas eu vou ser sim. Romanos. Vou colocar ali, tá, o homem de Deus. Líder Alain. Tá? Romanos, capítulo 12. Um texto que eu falo desde que eu inaugurei a igreja anos atrás. Mas vamos falar sobre ele de novo. Diz assim, portanto, capítulo 12, Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Diga assim, racional. Mais uma vez, racional. Diga assim, culto racional. Legal. De vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo assim, renovar a mente. Mais uma vez, renovar a mente. Diga assim, renovar a mentalidade, para que eu possa experimentar. Fala assim, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto aqui eu já falei 1000 vezes e o pessoal da igreja também fala muito aqui. Mas aqui Paulo está falando de um culto racional, ele está falando de não se tem outra tradução que diz assim, não vos conformeis, né? Aqui está dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Em outra tradução diz, não vos conformeis, né? Não fique conformado com os padrões desse mundo. Aí ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem tradução que diz mentalidade. Então, o que Paulo está dizendo? Primeiro ele fala de racional, de razão. É legal a emoção? É, muitas vezes é ruim. Porque a emoção tem a ver com o coração e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu falei no outro dia aqui, vou repetir.
aquele conselho que te deram, ou talvez você deu para alguém porque você ainda não tinha entendimento. Qual conselho? Siga a voz do seu coração. O seu coração não está dizendo isso? Então faça. Não é assim? Você já ouviu isso? Ou talvez você ensinou alguém assim? O que o teu coração está dizendo? Então faz. Só que a Bíblia diz que o coração, né? É do coração, é do íntimo que vem as emoções. É do coração que gera as emoções e muitas vezes faz você não usar a razão, a cabeça, e você é movido e levado pelas emoções, e muitas dessas vezes, por causa da emoção, você entrou em um problema muito grave. Claro, na vida sentimental, a maioria das vezes, mas às vezes em outra área da sua vida, talvez num negócio, talvez você perdeu um emprego muito bacana, porque a sua emoção ali falou mais alto e você brigou, e você discutiu, você chutou o balde e foi embora. Talvez era um lugar que Deus ia te promover, te dar mais experiência. Não é sentimental, mas você foi levado. Entende? Talvez você perdeu uma amizade que ia te levar para um próximo nível. Tem amizade que tem que ir embora. Tem gente que tem que sumir. Mas talvez você perdeu uma amizade que ia te levar para um próximo nível por causa de um problema que realmente existiu, mas dava para ser sanado, para ser conversado. E às vezes você perdeu essa oportunidade porque as emoções ficaram como? A flor da pele. Você foi levado, e aí você brigou e você discutiu e se tornou inimigo de alguém que ia te levar mais alto, ia ser usado para te levar mais alto. Talvez hoje você até pensa: puxa vida, para que eu acabei com aquela amizade? E muitas vezes, por causa da emoção, você permanece amigo ou amiga de alguém que já era para você ter, some da minha vida ou deixa que eu sumo, porque não tem a ver com o propósito de Deus na minha vida. Então a emoção faz você perder alguém, ou às vezes faz você ficar com alguém assim, permanecer com alguém no seu convívio. Por que a emoção, pastor? Nesse sentido, porque às vezes você tem um afeto, sabe que aquela pessoa é um Jonas no teu barco, faz você ter todo tipo de prejuízo emocional e financeiro, mas o teu coração e o teu sentimento está dizendo o quê? Puxa, mas tadinha, né? Tadinho, pô, mas ele é meu amigo. Então você vê como a Bíblia ela é importante, né? Ela diz exatamente isso, que o coração do homem é enganoso. E Paulo vai dizer o quê? A mente. Você não se conforme com essa situação, com esse mundo, com tudo que tem acontecido, mas transforme. E ele dá a direção como transformar, ouvindo a voz do seu coração. Não, pela sua mente. E ele vai mais além. Ele diz assim, pela renovação. Ele está dizendo, a sua mente como ela é, ou como era, ou como talvez ainda é, você não vai chegar onde Deus quer te colocar, no propósito que Deus quer te colocar. E talvez você está na igreja há anos, ou algum tempo, mas você ainda não entendeu ainda. Você talvez está vivendo ou viveu como uma pessoa religiosa dentro da igreja, vindo para os cultos, mas não abriu o seu entendimento para que você vivesse ou pensasse novos pensamentos. Se a tua mentalidade ela é antiga, então você não vai viver algo novo. Amém? A minha mãe, essa que me serviu aqui, ela é obreira aqui, está conversando ali com a Laís ali.
Eu ganhei ela para Jesus, né? Batizei ela nas águas. Ela é obreira aqui há já um tempo. A minha mãe mesmo, né? De sangue. Até hoje eu luto com a minha mãe. E eu digo para minha mãe: come. Não precisa guardar a carne para o final. A senhora tem dinheiro para comprar a carne para o início do almoço, para o meio do almoço e para o final do almoço. Não, a senhora não precisa mais do almoço de domingo. A senhora pode almoçar o almoço de domingo na segunda-feira e na terça também. Pastor, o que tem a ver isso? É mentalidade de escassez. Deus deu as condições a ela, né? Dela ter uma vida melhor, mas a mentalidade dela está lá atrás ainda. Nunca como carne. No dia que tem, eu tenho que dar uma economizada. Deixa para o finalzinho do almoço, porque é mais gostoso. Quantos aqui não fazem ou não fizeram isso? Entende? É renovar a mente. Se você não renovar e não tirar a mentalidade antiga, você não vai viver algo novo. E o que Jesus disse também acerca disso, além de Paulo? Muitas coisas. Mas o que me vem na cabeça agora é quando Jesus falou lá do vinho novo em odre nova. Ele diz: não se pode colocar vinho novo em odre velha. Tem que colocar vinho novo em odre nova. Por quê? O que é odre? Odre era um recipiente antigamente, como se fosse um cantil, né, que o pessoal usa para fazer uma caminhada, o soldado usa para ir para os treinamentos e para a guerra. Um cantil com água. Só que era feito de couro. E quando botava um vinho novo, aquele couro com a fermentação do vinho, o couro expande. E depois que ele expandiu, acabou. Se botar o vinho novo naquele couro que já expandiu, no couro já velho, né? No odre velho, ele vai se romper com a fermentação do vinho novo. E vai perder o recipiente, vai perder o vinho. Então Jesus está dizendo: tem que ser vinho novo em odre nova. Entende? Então, para Deus fazer algo novo em você, Jesus está dizendo que você precisa ser a odre nova, para Ele derramar o vinho novo. Então, para você receber algo novo de Deus, a tua mente, né, tem que ser nova, tem que ser renovada. Porque você só vai conseguir viver algo novo se você tiver já com a mente preparada, renovada, para Deus te entregar algo novo que Ele quer te entregar. Amém? Alguém está entendendo aí? Diga amém. Eu estou tentando ser muito claro aqui para você entender. Mais claro do que isso? Então o que você faz ou pensa? Eu dei o exemplo da minha mãe aqui, que é uma coisa que eu convivo sempre. Mas ela já é muito melhor do que antes, né? Eu sei do que eu estou falando, mas ainda é uma luta, né? Uma senhora de 69 anos, amém? Mas Abraão teve que mudar a mentalidade dele com 75, porque quando ele tinha 75 anos, Deus disse o que para ele? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá, Abraão, nessa terra que eu vou te mostrar e vou te levar, está lá em Gênesis isso, né? Lá eu vou engrandecer o teu nome. Você vai ser uma bênção. Tem tradução que diz assim: ser tu uma bênção, Abraão. Lá. Aí diz, Deus vai fazer as promessas. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aonde você pisar vai ser seu e tal. E vai falando: ó, lá eu vou engrandecer o teu nome. E vou fazer de você uma grande nação. Sendo que a mulher dele era estéril. Mas Deus havia feito a promessa. Mas olha só que interessante. Você já parou para pensar? Não estou falando para você sair do meio dos seus parentes, não. Você é livre, tá? Mas você já parou para pensar que Deus conhecia
a mentalidade dos parentes do Abraão, e que para Abraão tivesse uma mentalidade nova, é isso que o texto diz? Não sei. Mas não pode ser? Porque tudo que Deus faz é com propósito, sim ou não? Por que Deus não fez na vida de Abraão? Fala, não, fica aí, tranquilão, junto com os parentes, que o que eu tenho para fazer contigo eu vou fazer aí. E eles vão ver que eu sou contigo. Eles vão ver o caminhão da Casa Bahia chegando na tua casa, Abraão. Vão ver, Abraão, você chegando de carro novo. Vão ver a sua mulher tendo muitos filhos. Foi isso que Deus falou para ele? Não. Deus falou, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra. Eu creio que Deus estava dizendo assim, ó, o ambiente faz a diferença. Amém? E faz mesmo. Você já viu essas criancinhas, pequenininhas mesmo, que moram em comunidade? Vocês já viram como é que elas fazem sinal de arma? E dançam aquelas músicas de facção, como adulto. Por quê? É o ambiente que ela está frequentando ali desde pequenininha. É o que ela está ouvindo, é a mentalidade que está sendo construída dentro daquela criança ali. Entende? Então mentalidade tem a ver também com o ambiente. Por isso que o diabo luta, né? Para você sair da como é que se diz? Da igreja aqui. Porque ele sabe que esse ambiente aqui vai te levar para onde Deus quer te levar. Ele quer te tirar da igreja para ir para o mundo, ou te tirar da igreja dizendo que você vai para uma nova igreja e lá vai dar tudo certo, ou ele quer te tirar da igreja dizendo assim, você é a própria igreja, né? Esse papo que está rolando na internet, não precisa de congregar. Mas a maioria das pessoas que se suicidam, a maioria das pessoas mais amargas, mais doentes, são pessoas o quê? Sozinhas. Sozinhas mesmo, literalmente. E é importante a comunhão aqui. Amém? E eu vou terminar aqui já. Não vou me alongar não. Então, quando Abraão sai da terra dele e vai para uma terra lá, ele está dizendo assim, Deus está dizendo, lá eu vou engrandecer o teu nome. Lá eu vou fazer de você uma grande nação. A sua mentalidade tem que ser nova. 75 anos, Abraão serviu a Deus como nunca serviu. Afinal de contas, o pai dele era idólatra. O pai dele fabricava estátuas, né? Deuses feitos de barro. O pai de Abraão, o Terá, ele morreu, e assim que ele morre, Deus fala, então, agora você sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Entende? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus só pode fazer na sua vida, na minha também, se a nossa mente não for igual era. Entende? Por isso a minha luta aqui, muitas vezes, para ensinar vocês, principalmente alguém às vezes vem de uma igreja mais tradicional, alguma coisa assim, que eu não tenho nada contra, né? Mas é aquela coisa bem assim religiosa, bem, né? Que não levou as pessoas a lugar nenhum. E muitos de vocês aqui, amém? E o que diz o texto aqui é exatamente isso. Aí eu separei uns versículos aqui que diz assim, ó. Aqui em Efésios 4, 22 ao 24, Paulo diz assim, quanto à antiga maneira de viver, Efésios 4, 22 e 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ele está falando de tirar roupa? Não, ele está falando o quê? Daqui. Você tem que se despir do velho homem, dos velhos pensamentos, dos antigos, dos que não te levou para lugar nenhum. Se despir aqui, ó. É isso que ele está dizendo, tá? Do antiga maneira de viver. Você já não pode mais
viver como antes. E para você não viver como antes, ó, a tua mente tem que ser o quê? Renovada. Não é? É. Porque não tem outra maneira. Aí ele diz assim, ó. Que se corrompe dos desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. Ó, Paulo de novo aqui falando, serem renovados no modo de pensar. E quantas vezes você foi levado, às vezes, em algum lugar, em alguma igreja, você foi levado pela emoção. Segue a sua emoção, segue o seu coração. Mas aqui está dizendo, ó, modo de pensar, né? Não tem problema, tá, gente? Pode chorar, pode adorar a Deus, falar em línguas, dar glória a Deus, fica à vontade. Eu não sou contra isso. Eu só estou falando que da porta da igreja para lá é pensar. Aonde esses pensamentos estão me levando? Aonde essa amizade vai me levar? Aonde esse pretendente vai me levar a namorar comigo? Aonde esse ambiente vai me levar? Aonde esse grupo de WhatsApp vai me levar? Eu falei lá no Instagram, tem 3 pontinhos assim, clica lá e tem lá, me interessa, não interessa, não tem interesse. Clica lá e não tem interesse. Vai parar de aparecer aquelas besteiras que te levam para o nada ou para o pecado. Entendeu? Começa a ver o pastor Rogério, alguma coisa que vai te edificar, alguém que vai te levar em algum lugar. Aí ele diz assim, ó, para eu finalizar, vou ler de novo. Quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Diga comigo, renovado no modo de pensar. Amém. E revestir-se do novo homem, da nova criatura. Então Deus está dizendo, ó, muda o pensamento para você ser uma nova criatura. Amém? Nova criatura. Aí ele diz assim, ó, novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Então nós fomos criados para ser o quê? Semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus, amém? Semelhantes a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Em justiça e santidade, diga comigo. Justiça, santidade. Diga, semelhante a Deus. Para isso eu fui feito. Amém. Em Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Jesus. Por isso que Paulo vai dizer o quê? Fala pra gente, pra igreja que ele estava mandando a carta. Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Amém? Então você que está imitando quem aí? A Anitta? A Anitta nem... Está imitando quem aí? Lady Gaga? Quem que tu está imitando? Os coreanos. Ai, lá vai o pastor falar do meu Coreia. Ai, do meu coreano. Não estou falando não. Minha esposa vê todos. Entendeu? E Colossenses 3,2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? É muita coisa aqui que só fala dos pensamentos. Nenhum fala do coração. Não sei onde esse povo inventou esse negócio do coração. Somente dentro da igreja. Quando fala de coração na igreja, só fala que ele é enganoso. Na Bíblia. Fica de pé. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou te chamar aqui na frente hoje. Não vou te chamar.